Livro Jesus é o Caminho. Capítulo 138, página 313. Parágrafo 4. Cristo, à direita de Deus. Um estudo cuidadoso da profecia bíblica revela que o dia do Senhor começou nos tempos modernos. Em 1914, estourou o que veio a ser chamado de Primeira Guerra Mundial. E as próximas décadas têm sido marcadas por guerras, epidemias, fome, terremotos e outras evidências que mostram que o sinal que Jesus deu a seus apóstolos sobre sua presença e o fim está se cumprindo em larga escala. Mateus 24, 3, 7, 8, 14. Vamos analisar alguns textos e veremos se é verdade ou não que o dia do Senhor começou em 1914. Para isso, vamos ler um texto que menciona o dia de Jesus ou o dia do Senhor. Lucas 17, 24, pois, como o relâmpago passa de uma parte do céu para a outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Assim, neste versículo nos é dada uma chave. E é uma comparação do dia do Senhor Jesus com o relâmpago. Vamos ver que texto se refere a isso também. Mateus 24, 27, pois, assim como o relâmpago vem do Oriente e brilha no Ocidente, assim será a presença do Filho do Homem. 28 Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Neste texto podemos ver que se menciona a mesma coisa que no texto de Lucas, nada mais do que aqui diz em vez do dia do Senhor, diz presença. Então fica claro que presença e dia do Senhor são a mesma coisa. Também recebemos outra chave. Diz que onde estiver o cadáver, ali também se reunirão as águias. É evidente que este texto se refere a Jesus e seus discípulos, onde Jesus está presente, seus seguidores estarão lá. Agora vamos ver onde mais as águias e o corpo são mencionados, e isso nos traz de volta ao capítulo 17 de Lucas. Lucas 17:30, assim também será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. 31 Naquele dia, quem estiver no telhado, mas tiver suas coisas dentro de casa, não desça para buscá-las. Da mesma forma, quem estiver no campo, não volte para as coisas que deixou para trás. 34 Digo-vos que naquela haverá duas pessoas numa cama. Uma será levada, mas a outra será abandonada. 37 Ao ouvirem isso, perguntaram-lhe: Onde, Senhor? Ele lhes respondeu: Onde estiver o corpo, ali também se ajuntarão as águias. Aqui nos é dada a outra chave. Nos diz o que acontecerá quando o Filho do Homem for revelado. As águias se unirão ao corpo, no dia em que o Filho do Homem for revelado. E é que na revelação de Jesus acontece algo muito interessante. Diz que haverá pessoas que serão levadas e outras serão deixadas. E os discípulos lhe perguntam onde, e ele responde: onde está o corpo, as águias também se ajuntarão, e isso será quando Jesus for revelado. E de acordo com o texto de Mateus 24, 27, isso é na presença, e de acordo com o texto de Lucas 17, 24, isso é nos dias dele. O que mostra isso? Presença, dia do Senhor e Apocalipse de Jesus, são o mesmo evento. É exatamente o que é mencionado no texto a seguir. 2 Tessalonicenses 1, 7 Mas vocês que estão sofrendo receberão alívio, assim como nós, durante a revelação do Senhor Jesus do céu com seus anjos poderosos 8 em chamas de fogo, quando ele executar vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem às boas novas de nosso Senhor Jesus. Aqui se faz claramente referência aos que são levados e aos que são abandonados. Os que recebem alívio são os que são levados, e sobre quem se vinga, são aqueles que estão abandonados. Isso nos dá outra chave para saber quando isso acontece, e é que na revelação de Jesus, os ímpios são destruídos e os seguidores de Cristo são recompensados. Um texto que nos dá uma ideia de quando isso acontece é o seguinte: Mateus 16:27,
Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então o texto é muito claro ao dizer que isso acontece quando Jesus vem. Isso também é corroborado pelo seguinte texto que fala sobre os seguidores de Jesus. João 14, 3, 13, Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vos também. Este texto se encaixa perfeitamente com o encontro das águias onde está o corpo. E diz que é quando Jesus volta. Agora, então, quando Jesus virá. Marcos 13, 24, 27, 24 Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, 25 As estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. 26 Então verão o Filho do Homem, que virá nas nuvens com grande poder e glória. 27 E então enviará os seus anjos, e reunirá os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde os confins da terra até os confins do céu. Este texto deixa ainda mais claro, além de mencionar a reunião dos eleitos, onde estiver o corpo, ali estarão as águias, menciona que Jesus virá depois da grande tribulação. Então, em conclusão, a presença e o dia do Senhor como um relâmpago, a reunião dos eleitos, ajuntamento das águias ao corpo, e a revelação de Jesus ocorrem após a grande tribulação e ocorrem a um mesmo tempo. Portanto, o dia do Senhor não começou em 1914. A torre de vigia está interpretando mal os textos bíblicos. Mas vamos ver outra falácia por parte da torre de vigia. Vamos ver o que eles dizem sobre os que são levados e os que são abandonados. Livro Jesus é o Caminho. Capítulo 93. Página 219. Parágrafo 2. O Filho do Homem será revelado. Continuando a descrição de qual será a situação quando o Filho do Homem começar a reinar, Jesus diz aos discípulos: Naquela noite, duas pessoas estarão numa cama. Uma será levada, mas a outra será abandonada. Lucas 17:34. Assim, alguns ganharão a salvação, mas outros serão abandonados, perdendo a vida. Claramente o texto se refere ao evento que acontece no Armagedon. Dos que são salvos e dos que são destruídos. E isso acontecerá no futuro. Aqui a torre de vigia mostra que isso acontecerá no futuro. Agora vamos ver o que a torre de vigia diz para onde os salvos são levados. Sentinela 2008, 15 de março. Página 32. Destaques do livro de Lucas. 17:34, 37, Quem são as águias, e o que é o corpo ao qual elas se ajuntam? Aqueles levados junto ou libertados, são comparados a águias de visão aguçada. O corpo ao qual são ajuntados é o verdadeiro Cristo na sua presença invisível e o alimento espiritual que Jeová lhes fornece. Mate 24, 28. Isso é uma incoerência total. Sabemos que para a torre de vigia, a presença invisível de Jesus começou em 1914. Então para eles esse texto significa que o encontro das águias com o corpo já está acontecendo antes mesmo do Armagedon, sem que nem as águias tenham sido tomadas, são também onde são supridos de alimento espiritual. Com isso devem referir-se às congregações. Então para a torre de vigia, eles são levados na revelação de Jesus e são levados para serem reunidos na presença invisível de Jesus, ou seja, desde 1914 eles ensinam que ela começa a receber alimento espiritual nas congregações. Isso é uma falácia total. Desde que Jesus disse João 14, 3, 13, Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vos também. Claramente isso não se refere a uma presença invisível. Aqui é mostrado que os discípulos o verão.
1 João 3, 2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele aparecer, seremos como Ele, porque o veremos como Ele é. A ordem lógica das coisas é que ser levado significa salvação. E ser deixado significa destruição dos ímpios. A lógica é que isso acontece no Armagedon, no clímax. E o ajuntamento das águias é onde estarão os escolhidos com Cristo. Isso não pode se referir a um evento anterior, como a torre de vigia sugere. Mateus 24, 39 e não prestaram atenção até que veio o dilúvio e os varreu a todos. Assim será na presença do Filho do Homem. Mateus 24, 41 Duas mulheres estarão moendo com o moinho manual. Uma será levada e a outra será abandonada. Mateus 24, 42 Portanto, estejam sempre vigilantes, pois vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Dos versículos 39 a 40 é claramente mostrado que a presença e a vinda do homem são o mesmo evento, e não eventos diferentes, como mostra a torre de vigia.